Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, tá? Iremos tratar de alguns exercícios que foram propostos para vocês sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? E daremos sequência, não é, a algumas outras aplicações e ao estudo de alguns ângulos, tá? Alguns ângulos que são bastante especiais no cálculo de alguns senos, cossenos e tangentes, tá bom? Então, começando aqui, né, temos essa atividade da página 112, tá bom? Onde a primeira questão a gente precisa estabelecer, né, em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identificar o cateto adjacente e o cateto oposto. É só um exercíciozinho para que vocês não venham ter dificuldade no cálculo do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Então aqui, ó, esse triângulo ABC, tá? Ele tem, né, se eu olhar para o ângulo B, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Então o cateto, né, o cateto adjacente dele é o cateto que pertence, né, a um dos lados dele, tá bom? Então é justamente esse daqui, ó, esse comprimento AB. Então, em relação ao ângulo B, o cateto adjacente é o cateto que pertence, né, ao mesmo lado que o lado do ângulo B. Tio, por que não é o CB? Pessoal, já expliquei sobre o triângulo retângulo, tá? O lado CB é o maior lado, é a hipotenusa, tá? O maior lado do triângulo é CB, é a hipotenusa. Então, os outros dois são catetos. Esse é cateto e esse é cateto. Aí vocês têm que saber agora qual é o cateto oposto e qual é o adjacente. O adjacente é o que está do mesmo lado que o ângulo B, tá bom? Já o oposto é o que está oposto, se opõe, né, ao ângulo B. Ele se opõe ao ângulo B. O ângulo B está enxergando ele lá do outro lado, ó. É o comprimento AC. E o outro, né, é o adjacente, que é o comprimento AB. Então tá aqui o cateto oposto, AB, e o cateto... Isso é o ângulo B, tá bom? E isso é o cateto oposto ao ângulo B, é o comprimento AC. Já marquei. Então, em relação ao ângulo C agora. Em relação ao ângulo C, o cateto oposto é o que está do outro lado, né? Esse lado aqui, ó. O cateto oposto é o contrário, né? O cateto oposto é o tamanho AB, como está aqui, ó. Ao ângulo C, o cateto oposto é o lado AB. Então é lógico, né, que esse outro aqui, ó, é o cateto adjacente, é o AC. Então não tem mistério, né? Não é difícil. AB dá para fazer do mesmo jeito. E aqui é para usar, pode usar calculadora se quiser, né? Porque é um pouco assim até extensa a questão. Para saber o valor do seno, cosseno e tangente. Por exemplo, quem é o seno do ângulo A? Vamos aqui analisar o triângulo. O maior lado é a hipotenusa, que é 4. O cateto adjacente ao ângulo A é o 2,4 e o cateto oposto, né, que está lá do outro lado, é o 3,2. Então, seno, a definição de seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto aqui é 3,2 dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, 3,2 dividido por 4 dá 2,8, tá bom? Já aqui o cosseno de A é o cateto oposto, que é, ou o cosseno já é o contrário, é o cateto adjacente sobre o maior lado, sobre a hipotenusa, 2,4 dividido por 4, então dá 0,6. Então esse é o cosseno do ângulo A. E a tangente é dividir seno por cosseno, tá bom? Ou então fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Ou seja, 3,2 dividido por 2,4 vai dar uma dízima periódica, 1,3333 infinito. Aí vocês só consideram, né, a primeira casa, ou então passam aí um tracinho para indicar que se repete, é infinito. O C é da mesma forma, então é só considerar agora o ângulo C, quem é o cateto oposto é esse daqui, e o cateto adjacente é esse, e a hipotenusa é 7. Façam a mesma coisa. Aqui é para
determinar algumas razões, tá? Sabendo que seno de A é 7 sobre 25, cosseno de D, né, é 20 sobre 19 e tangente de H é 3 quartos. Então, determinar o valor das seguintes razões. Para achar aqui o cosseno de A. Ora, para achar o cosseno de A, ó, esse triângulo aqui, né, ele tem como cateto, né, ó, o seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, o seno de A é o cateto oposto, que é 7 sobre a hipotenusa. Só que aqui é uma fração, ó, o cateto oposto é 7, tá vendo? Ó, continua sendo 7. Mas a hipotenusa é 25, né? Esse maior lado desse triângulo é 25. Então, é uma comparação que a gente faz para poder achar o valor desse outro cateto aqui. Bora achar o valor desse outro cateto. Por que, tio? Porque aqui eu quero saber o cosseno de A, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa é 25. Então, para achar o cateto oposto, eu já tenho que aqui é 25 e aqui é 7. Eu vou aplicar Pitágoras. 25, né, ao quadrado é igual, que é a hipotenusa, né? 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais o AB ao quadrado. Então, temos aqui que o AB é 24, né? Quando faz todo esse cálculo. Aí, agora sim, se o cateto aqui de baixo é 24, né? 24. E aqui é 25, né? O maior lado. Aí você vai fazer, né, a definição de cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de A, 24 sobre 25. Mas se quiser dividir, divide. Se não quiser. E vai fazendo as mesmas coisas, né, com o seno de D, né? Como é que eu acho o seno de D? Só tem que achar esse maior lado aqui, tá bom? Porque a gente precisa, para achar o seno, precisamos da hipotenusa, tá? O cosseno de D aqui, ó, ele é 20 sobre 29, ou seja, o cosseno, né, é o cateto adjacente, né, AD, sobre a hipotenusa. Então a hipotenusa subtende que tem o tamanho 29. Então aqui, ó, daqui para cá é 29. Aí vocês já passam a fazer as coisas. Então se é 29, né, então qual é o tamanho? O tamanho de E e F, né, é 21, tá bom? E e F é 21. Aí aqui você vai fazer, né, 21 sobre 29, é o cosseno de F. No caso de F, né, a gente está calculando de D, é 21 sobre 29, é o seno de D. Tá bom? E aqui a quarta. Sabendo que a área de um triângulo ABC mede 210 centímetros quadrados, essa é a área, né? Determine o seno do ângulo B. Então vamos lá. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Não é isso? Bora lá. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo chamar de área do triângulo aqui, ó, triângulo. A formulazinha é base vezes a altura dividido por 2. A gente chama B, né? Então vamos fazer assim, B vezes H sobre 2. Só que no problema já dá o valor da área, tá bom? O problema já diz que a área é 210. Então 210 é igual a base vezes a altura, mas aqui no livro de vocês, né, a base, ó, é 20, a altura a gente vai achar, que é o cateto AC, tá bom? Então, continuando aqui, a base é 20 vezes o tamanho AC, né, porque é o que a gente está querendo achar, que é a altura, o AC, dividido por 2.
Eu posso cancelar o 20 com o 2 aqui, dá 10, tá bom? Posso dividir, né, no caso. Aí vai ficar o seguinte. Vai ficar 210 igual a 10 vezes o tamanho AC. Tá bom? Aí passo 10 dividindo 21, né? Vai ficar AC, o tamanho de AC é igual a 21. Desculpa, passo 10 dividindo 210, então o tamanho AC é 21. Olhando para a figura, né? Esse comprimento aqui, ó, desse cateto é 21, tá bom? Aí aqui eu tenho o cateto, né? O cateto oposto. Qual é do ângulo B, ó. Ao ângulo B eu tenho o cateto oposto, que é 21, eu achei agora com vocês, tá? Esse cateto adjacente, né? É 20, né? E para achar o seno, né? Eu preciso do cateto oposto e da hipotenusa, que é o maior lado. Aí fazendo aqui a relação de Pitágoras, né? 20 é AB ao quadrado, que é o maior lado, ó. É 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Se eu fizer esse quadrado, depois esse quadrado, depois somar e depois tirar a raiz quadrada, eu obtenho que o tamanho AB é 29. Então a hipotenusa aqui tem o tamanho 29. Tá bom? Pitágoras vai servir para tudo agora, pessoal. Então é um triângulo com comprimento de cateto 21 e 20 e hipotenusa 29. Aí vamos para a definição. Seno de B é cateto oposto, que é 21, sobre a hipotenusa, que é 29. Tá aqui a resposta. Então o seno do ângulo B, né? Seno de B é 21 sobre 29. Certo? Não esquecer da área do triângulo. Iremos continuar com o conteúdo, tá bom? Próxima aula iremos falar de ângulos notáveis, muito importante. Mas eu quero agora falar com vocês de mais exercícios, né? Bora lá, mais exercícios. Vamos para cá, para a sexta da página 114. Vou jogar isso para lá. Bom, vou jogar a figura, na verdade, né? E a questão é para calcular o valor do cosseno do ângulo B. O ângulo B, ABD, na verdade. ABD, ó. Esse ângulo aqui, ó. Tá, ó. Vamos achar o cosseno desse ângulo aqui, ó. Por que o cara botou ABD? Porque o B ele é um vértice, né? E ele tem, esse vértice B tem dois ângulos. Tem um ângulo de 90 graus e tem esse ângulo vermelhinho aqui que eu pintei para vocês. Aí aqui vocês irão, né? Vocês irão trabalhar com um triângulo maior, tá bom? Deixa eu pegar essa figura, fica mais fácil se eu jogar ela lá pro Word. E a sexta questão. Na verdade eu tenho que jogar ela pro Paint, porque eu tenho que fazer uns recortes, né? Eu vou recortar aqui a resposta, que a gente vai achar essa resposta, tá bom? Deixa eu colocar aqui as gambiarras, né, da gente, pessoal. Pronto. Agora vai dar certo. Vou colocar a figura bem no meio, né, porque não tem importância. A sexta questão eu vou jogar lá pro Word.
Vou apagar essa porque já estava respondida, né? Vou fazer assim, tá bom? Sexta questão. Vamos achar o valor do cosseno de ABD. Eu esqueci de colocar o ângulo, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu colocar o ângulo aqui. Já tô bem aqui, né? Não custa nada esse ângulo aqui, tá bom? Vamos achar o cosseno dele. Agora sim. Esse ângulo aí que eu sublinhei. Primeiro, pessoal, vocês têm que reconhecer quais são os triângulos retângulos da figura, tá? Por exemplo, aqui o triângulo retângulo da figura tem o triângulo BCD, tem o triângulo ADB, tá bom? Então vamos trabalhar para tentar achar essa medida x, né? Uma vez, né, que o cosseno aqui diz que o cosseno é igual a tangente, né? Então cosseno de B e cosseno de C. Vamos lá. O que é a tangente de C? O ângulo C é isso, ó. O ângulo C é isso. Ele pertence a esse triângulo aqui, ó, o triângulo CDB, tá bom? É o ângulo C, tá bem aqui, ó. Não precisa riscar não. Então a definição de tangente de C, o que é? Deixa eu colocar aqui. Tangente de C. Não dá para colocar esse circunflexo, então eu vou colocar só o C, tá bom? Porque não aceito o programa, não aceito. Mas vocês têm que colocar esse circunflexo, tá? O que é a tangente de C? Tangente é a divisão do cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Olhando para esse triângulo aqui, ó. O cateto oposto a esse ângulo C aqui, ó, é o tamanho X. Tá bom? Já o cateto adjacente é 9, ó. Daqui para cá é 9. Que é abaixo do ângulo C. Porque o maior lado desse triângulo é o lado DC, né? A hipotenusa. Então aqui é sobre 9. Então a tangente do ângulo C é x sobre 9. Agora vamos fazer o restante. O que é que diz mais? Agora o que é o cosseno do ângulo ABD, né? Ou seja, desse ângulo verdezinho aqui, o que é o cosseno? O cosseno é a hipotenusa, ó, esse triângulo pequenininho aqui é o triângulo ABD, ele é retângulo, tá? Ele é retângulo, o maior lado é o lado X, ó, né? Que já para o outro aqui é um cateto, né? Mas esse daqui é a hipotenusa do triângulo menorzinho. E em relação ao ângulo B, esse lado AB é cateto adjacente, né? Porque uma vez que o cateto oposto seria aqui do outro lado, ó. Seria do outro lado. Então o cosseno, né, o cosseno de ABD, né, que é esse ângulo verde aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 4 sobre x. Então vamos lá, vamos escrever cosseno de, vou botar do jeito do livro, ABD, que é o ângulo. Não tem como botar o circunflexo aqui, né, só se fosse uma vogal, por conta do programa do Word. Ele vai ser, né, o cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que vale x. Bom, a gente vai calcular a medida x com base nessa informação. Esse cosseno que a gente botou a expressão, ele é igual à tangente que a gente botou a expressão, tá bom? Então, vamos igualar, né? Agora, precisamos igualar o quê? Igualando as igualdades, não, igualando as duas informações, né? Ou seja, essa fração igual a essa. Vamos ter o seguinte, vamos ter fração igual a outra fração. Essa primeira fração é a do lado de cima, x sobre 9, e essa outra aqui é 4 sobre x. Aí aqui, né, pessoal, vocês sabem que
tem que multiplicar meio pelos extremos, né? Ó, x vezes x, né? Em cruz, é x ao quadrado, igual a 9 vezes 4, que é 36, tá bom? Aí aqui a gente precisa calcular a raiz quadrada, né? Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta no termo B. Então vocês vão fazer x igual a raiz quadrada de 36. Então o número que multiplicado por ele mesmo dá 36 é o próprio 6. Ou mais ou menos 6. Só que eu não vou botar mais ou menos 6 porque a gente está trabalhando com geometria, tá bom? Com medidas. Então x tem tamanho 6 centímetros. Então tá aí a resolução da questão, né? Precisamos ler com cuidado, né? E colocar as informações no canto certo, tá bom? Vamos ver se vamos fazer mais outra aqui. A gente vai fazer esboço de triângulo, vamos lá. Faça o esboço dos triângulos ABC sabendo que, ou seja, aprender a desenhar os triângulos, tá? Sabendo que eles são, como é que eles são. Eu vou aqui pegar somente os enunciados. Bora lá. Vou apagar isso aqui, né? Que não precisa disso. O triângulo tem que ser retângulo, né? Então vamos fazer aqui o item A. O item A, vamos lá. Fazer embaixo. Desenhar o triângulo retângulo, tá? Vou colocar de azul, né? Cor da escola. Triângulo retângulo, né? É um triângulo ABC. Ele quer saber o seno do ângulo A. Então o ângulo A é o ângulo agudo, né? Então vamos colocar os vértices aqui. O A ele pode estar ou aqui, vocês que escolhem, tá bom? É A, B, C. Então, ó. Então, como aqui tem o ângulo A e o ângulo C, é porque o ângulo B é de 90 graus, tá bom? Então, bora lá, bota o B aqui, que aqui é 90 graus. Aí eu vou colocar o A bem aqui e o C lá na outra ponta. Tudo construindo um triângulo com essas informações. Agora vamos lá. É um triângulo que o seno de A, né? Deixa eu colocar o ângulo A aqui. Esse ângulo verde aqui, ó. É o ângulo verde. Vou colocar só aqui a cor, né? Esse ângulo aí é o ângulo rosa. E o C é esse ângulo aqui. Vou colocar esse ângulo de vermelho. Pronto, aí é o ângulo C. E aqui é um ângulo de 90 graus, eu não vou precisar escrever, né? Porque o triângulo já é um triângulo retângulo. Agora a gente vai colocar as medidas dele. O maior lado na hipotenusa. Então bora lá. Aqui a definição de seno. Definição de seno, né? O seno ele é dado pela razão do cateto oposto. Ó, o cateto oposto mede 24 e sobre a hipotenusa mede 25. Então você já tem informação que ao maior lado desse triângulo ele tem tamanho 25, tá bom? Então escrevendo e colocando no canto certo,
25. Onde é que é 25, tio? 25 é essa medida aqui, ó, de C até A. Tá bom? E agora o cateto oposto. Ora, se é o ângulo A, o cateto oposto fica aqui do outro lado, ó. Né? O tamanho CB. Ele tem tamanho 24. Então, vamos lá colocar o 24. Então, aqui é o 24. Tá. E a outra informação, tangente do ângulo C. Ele é 24, é 7 sobre 24. Mas tangente, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, ó. Cateto adjacente é 24 aqui, ó. Tá aqui o 24, ó. Tá embaixo. Mas quem é o cateto oposto ao ângulo C? O cateto oposto ao ângulo C é esse daqui, ó. Essa medida, tá? Essa medida AB. Então, o cateto oposto vale 7, ó. Então, já temos aí todas as medidas do triângulo. Então, aqui é 24. E com certeza, né? O outro cateto mede 7. Então, o triângulo está desproporcional no desenho, mas está correto nas informações. Não tem problema não, né? Então, AB, né? AB vale 7. O tamanho CB vale 24 e o tamanho AC vale 25. Então essa é uma informação muito boa, muito necessária. Tá bom? Nós vamos para o próximo aqui, o último. Aqui eu tenho o cateto, né? Ó, triângulo retângulo, eu vou construir. Não importa o tamanho, tá? Aí eu tenho que nomear aqui. Aqui é o ângulo A, o seno de A e o cosseno de A. Vou colocar aqui os vértices, né? ABC. Então o A, o triângulo pode ser retângulo em A, em B, menos em A, né? O A eu vou colocar bem aqui o A. Vamos deixar ele retângulo em B? Pode ser em C? Pode. Não tem problema não, só deu informação do ângulo A. Tá bom? Aqui é o ângulo reto, né? Deixa eu colocar lá o ângulo reto. Aqui é o ângulo reto, se eu quiser escrever, né? E aqui é o ângulo reto. Então tá aí, eu tenho... vamos lá, o cosseno de A, aqui é o ângulo A, tá? Ó. Pintar de azul. O ângulo A vai ser pintado de azul. Pronto. Preciso do ângulo C? Não tem informação sobre o ângulo C e nem um B. Então, tanto pode ser o C de 90 ou o B, só que um dos dois também pode ser agudo. Então, o importante aqui é só o ângulo A, que a informação é só sobre ele. Então, bora lá. Que é o cosseno do ângulo A. Ele é o cateto adjacente, né? Esse daqui de baixo, sobre o maior lado, que é a hipotenusa. Então aqui dá para ver conscientemente que essa medida daqui de baixo é 8 e o maior lado é 17. Bom, então 8 e 17 vão ficar justamente nesses lugares aqui, ó. Que é 8 de B até A e aqui é 17, que é o maior lado do triângulo. E isso realmente está de acordo com essa informação. Qual é o seno do ângulo A? É o cateto oposto. Ó, quem é o cateto oposto ao ângulo A? É esse tamanho BC, que é 15 sobre a hipotenusa, que é 17, que já está aqui no lugar dela. Então tá aqui a última informação. O que é que eu vou colocar lá no tamanho BC? 15. Então um triângulo com essas informações tem lados medindo 8, né? 15 e 17. Então tá aqui, pessoal, ó. Aqui é questão de você, uma questão para você pegar o exercício, né, de saber o que é os elementos de um triângulo retângulo, né, cateto oposto, cateto adjacente, e converter isso em conhecimento, né, para poder achar os lados de um triângulo, tá?
retângulo. Então, isso aqui eu vou botar lá pro documentozinho de vocês, de questões resolvidas, certo? Ah, eu quero fazer uma coisa aqui para vocês lembrarem depois, né? 25 é a hipotenusa. Espera aí, Ctrl Z. Isso aqui não fica mais largo, não. Fica. Ctrl Z, ó. 25. Quero fazer mais redondo. 25 é a hipotenusa, tá? 24 é esse cateto aqui, ó. E 7, né, lá da tangente, é esse outro cateto aqui, ó. Tá bom? Então não esqueçam dessa resolução, é importante. Eu acho que deixa assim mesmo, tá bom. Tá um garrancho, mas dá pra entender, né? Já aqui, ó, o 8, né? É esse cateto aqui, ó. BA, ou AB, tanto faz. 17, tá vendo? É a hipotenusa. 17 é a hipotenusa. E o 15, né, é o outro cateto. Pronto. E o 15 aqui, esse outro cateto aqui, ó. Pronto, pessoal, então é isso, tá? Atividade de vocês. Ok? Então, espero que tenham compreendido a resolução dos exercícios, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês precisam me comunicar no grupo. Próxima aula a gente vai falar dos ângulos notáveis, tá bom? Hoje não tem agenda porque foi só resolução de exercício, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima, viu, mamãe? Até mais.